Alguns textos da Bíblia, das Sagradas Escrituras, dizem coisas referentes a nós, concernentes a nós, e a gente precisa ter assim muita consciência para entender que se nós não vivermos o que está escrito nestes textos, são muitos, são centenas, milhares deles, se nós não vivermos, se nós não passarmos, digamos assim, pela porta, pela abertura desse texto, se nós não nos apropriarmos desses textos, nós não seremos salvos. Não há possibilidade de uma pessoa ser salva, de uma pessoa estar salva, de uma pessoa estar no céu. Você não encontrará aquela pessoa no céu e você mesmo não irá ao céu se você não passar por aquele texto. Um exemplo, você já leu: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem não invocar o nome do Senhor, quem não clamar, Senhor, me salve, não será salvo. É o que está escrito em Romanos, capítulo 10. Com a boca a gente confessa e com o coração a gente crê. O ladrão da cruz, ele não foi batizado, não deu tempo dele ser batizado, mas ele invocou o nome do Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E as palavras de Jesus a ele foram: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O outro não invocou o nome do Senhor, o outro blasfemou, o outro malfeitor que esteve crucificado com o Cristo, ao lado de Cristo, desdenhou. Tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Agora, aquele que clamou, aquele que invocou, aquele que creu com seu coração, está no paraíso. Foi o primeiro salvo que entrou depois do Evangelho no paraíso de Deus. Um desses textos, quero ler para nós hoje, é o Salmo 32. Nós vamos do 1 ao 7, gostaria de ler os 11, não vai dar tempo, então eu vou tentar ir até o 7, chegar até o 7, Salmo 32, do verso 1 ao 7, porque é o salmo que conta e que canta a história de um homem, de uma mulher, de um ser humano que se arrependeu, de alguém que, como todos pecaram, porque todos pecaram, escreve isso, não pense você no espírito do fariseu que, eu sou melhor do que alguém, como o fariseu que foi no templo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo, eu não sou como os adúlteros, como os devassos. Todos pecaram, a grande verdade é que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Agora, quando o Evangelho nos foi pregado, nós tivemos a oportunidade de nos arrepender, de modo que está escrito: bem-aventurado, que significa feliz, é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem, o ser humano, o homem e a mulher, a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quem são as pessoas felizes na face da terra? São as pessoas perdoadas por Deus. Deixa eu fazer uma pergunta de irmão para irmão, de amigo para amigo. Você já se sente perdoado por Deus? Você tem no teu espírito, no teu coração, aquele sentimento, aquele testemunho do Espírito Santo, porque o perdão, ele tem o testemunho do Espírito Santo dentro do coração. Alguém que foi perdoado, genuinamente perdoado, que foi justificado pela fé, que crê que foi lavado no sangue de Jesus, que teve o seu pecado coberto, é o que ele está falando no final do versículo 1, cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto no sangue de Jesus, a quem o Senhor não imputa a maldade, não há mais da parte de Deus uma sentença sobre esse coração, sobre essa alma, e em cujo espírito não há engano mais. Porque
há um perdão, há uma santificação, há uma justificação e há uma limpeza desse espírito. Já não há mais engano, já não há mais aquela propensão para se cometer aquele pecado. De novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Você sente isso? Pastor, eu não sinto. Eu tenho no meu coração a impressão que eu estou em dívida com Deus e com os homens. Isto significa que você não é perdoado ainda. Isso faz um mal. Eu queria ter tempo para discorrer sobre os males. Eu abriria as Escrituras no Antigo, no Novo Testamento, para lhe mostrar que uma pessoa não perdoada, ela sofre com tristezas, ela sofre com angústias, ela sofre com depressão, ela sofre com enfermidades físicas até. Eu lhe mostraria, se eu tivesse tempo, nas Escrituras. Não estou falando da minha cabeça, não é uma impressão que eu tenho. Eu lhe mostraria nas Escrituras que o não estar perdoado é um gerador de males infindáveis. A pessoa que não está perdoada, ela vive um inferno aqui na terra. Visto que a consequência do pecado é o inferno, ela já antevê os tormentos do inferno, ela já experimenta, ela já vivencia os tormentos do inferno aqui nessa vida. Aí alguém diz assim, o inferno não existe, pastor, não existe? E por que a alma já percebe os tormentos infernais? Mesmo quando ainda ela não passou pelos portais da morte. Por que a angústia? Por que o pesar? Por que essa falta de paz dentro do seu coração? Porque você ainda não está perdoado. E por que o salmista esteve perdoado, mas houve um tempo e ele deixa claro que não estava perdoado? Olha o versículo 3. Enquanto eu me calei, e se calou em relação ao pecado, aos pecados que ele havia cometido. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio, aquele período que fica sem chover, que a terra seca e racha. Ele se sentia assim. Um homem sem vida, um homem sem paz, um homem sem contentamento, um homem sem nenhum tipo de regozijo. Ao contrário, um peso a quem ele atribui a mão do próprio Deus. Não do tipo que os crentes falam, a mão de Deus vai pesar no você, irmão. Não tem os crentes fedidos que falam assim? Não nesse sentido, como se Deus fosse um velho ranzinza, vingativo, não. Mas era o peso do próprio arrependimento, era a tristeza segundo o Espírito Santo para gerar no coração de Davi, esse é um salmo de Davi, o arrependimento. Para mostrar, para testificar, assim como o Espírito Santo testifica que eu estou perdoado, ele testifica também quando eu não estou perdoado. Para que eu sinta mesmo a dor, a tristeza, o pesar, a culpa do pecado. E eu busque refúgio em Deus. E eu faça a Deus a minha confissão. Até que chega o momento que essa alma já não aguenta mais esse peso, essa culpa, essa pressão, e ela vai a Deus então e confessa. Abre o coração para Deus. Pequei, como o filho pródigo disse ao pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. E aí nós pedimos perdão a Deus, pedimos perdão às pessoas a quem ou contra quem nós pecamos. Aí confessei-te o meu pecado, verso 5, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Na hora que ele foi a Deus,
na hora que ele abriu o coração, na hora que ele colocou tudo para fora, na hora que ele disse tudo que havia dentro dele, inclusive a maldade, o dolo, a intenção, a deliberação no que ele fez, ele foi instantaneamente perdoado. Sabe por quê, minha gente? Porque o que Deus espera de nós é isso, é um coração quebrantado. Eu fiz alusão ao ladrão da cruz agora há pouco. O que ele disse para Jesus? Os nossos feitos merecem esse castigo. Aquele homem reconheceu que era um malfeitor, um ladrão, um bandido, digno de morte. Como todos os que pecaram são dignos de morte, todos nós. Todo ser humano nasce réu do inferno. Aquele bebezinho de bochechas rosadas nasce réu do inferno, porque o pecado passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Sabe o que está faltando para alguns de vocês? Uma leitura de Romanos. Desafio você, leia Romanos, principalmente os primeiros 8 capítulos. Pegue Romanos, todos, bom ler todos, mas você quer entender um pouquinho sobre a questão da depravação humana, da justificação pela fé, da necessidade do arrependimento, da conversão, leia Romanos, vai lá do capítulo 1 ao 8, depois você volta, todos os dias, você vai perceber que até os bebezinhos, por isso que não se batiza criança, por isso que está errado o padre, o papa, a igreja católica estão errados em batizarem crianças. Por quê? Porque você só pode se batizar depois que você tem consciência do pecado. E aí, com a consciência do pecado, tendo ouvido o evangelho, você vai se arrepender, vai confessar e vai receber a justificação pela fé. Tudo muito simples. As escrituras são simples. É só você ler com o coração disposto para aprender. Mas essa é uma questão de doutrina que a gente trata um outro dia. O que eu quero mostrar é isso, que quando Davi confessou e quando nós confessamos, quando nós passamos pela porta dessa palavra que eu falei lá no início e confessamos a nossa maldade, não encobrimos a nossa maldade, o Senhor vem e nos perdoa da maldade, do dolo, da culpa, da deliberação do nosso pecado. Aí o Davi faz uma constatação: pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder te achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Eu gosto de pensar nessa alegoria, nessa ilustração que ele faz. Imagine que você está num rio, aqui em Morretes tem esses rios com as pedras ali, e de repente vem umas trombas d'água. Ele é rasinho, a pessoa fica brincando ali, as crianças ficam por ali nas canelas, como diz. Mas de repente, a tromba d'água lá na cabeça da serra, ela vem e de uma hora para outra, aquele rio que dá para atravessar a pé, ele transborda. E ele vai arrastando tudo. E tem gente que já morreu ali, tem que tomar muito cuidado se você se banha nos lugares assim. Mas é mais ou menos essa comparação que Davi está fazendo. Ele diz, a pessoa que quer o perdão, todo aquele que é santo, orará a ti, há tempo de poder te achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Antes de a tromba d'água do juízo vier, ou seja, de você morrer em pecado, de você morrer sem consertar a tua vida com Deus e com as pessoas com quem você tem que consertar a sua vida, antes disso acontecer, você tem que confessar os seus pecados. Você não pode morrer sem confessar os seus pecados. Você não pode partir desta vida sem resolver a sua vida com Deus, sem ser perdoado, sem receber a justificação pela fé. E o que ele está nos propondo agora é que oremos, todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder te achar. Você tem que encontrar Deus, você tem que encontrar o Senhor Jesus Cristo. Preste atenção no que eu estou dizendo a vocês todos agora. Você tem que encontrar o Senhor Jesus Cristo antes de morrer. Ah, mas eu sou jovem. Você pode morrer amanhã. Conheço jovem que morreu cedo, antes dos 20 anos. E alguns de vocês já têm uma certa idade, já passou da hora de se arrependerem dos seus pecados. Tem sacerdotes católicos me assistindo agora, pastores evangélicos me assistindo agora, anciãos de
igrejas me assistindo agora, antes de os senhores e as senhoras fecharem os olhos, se convertam a Jesus. Para poderem dizer no versículo 7, Tu és o lugar em que me escondo, Tu me preservas da angústia. Ele vivia angustiado pelos pecados, mas agora ele está em paz. Tu me cingistes de alegres cantos de livramentos. Um homem que passou muito tempo na vida angustiado, pesado pela culpa, agora está livre, está leve, está louvando e cantando ao Senhor em seu coração, o que são chamados os alegres cantos de livramentos. Amém?